quem chega com mais informações agora, Eliara, tá de volta. Eliara, com você, o que você tem de novo aí? Vamos falar agora sobre a posse dos vereadores, porque depois de um imbróglio, já passou o ano inteiro, já está acabando, né, o período. Agora a gente vai ter eleições municipais de novo, mas aconteceu hoje a posse do vereador Fabrício Rosa, do Partido dos Trabalhadores. Lembrando que junto com ele também já tinha outros 2 vereadores, que é o Marquinho Goiá e também o Bill Guerra. Durante essa sessão de hoje, né, foi o Fabrício Rosa que tomou posse. Bom lembrar que o Marquinho Goiá e o Bill Guerra já ocuparam cargos durante essa legislatura, eles também assumiram mandatos na Câmara de Goiânia. Essa posse ela aconteceu depois de uma recontagem de votos e também por fraude na cota de gêneros, porque agora tem regra, né? Tem que ter 30% de mulheres concorrendo à vaga. Como esses partidos não cumpriram essa regra, eles foram retirados e o Bill Guerra e o Marquinho Goiá tomaram posse. Vale lembrar também que esses candidatos agora vão, né, já ocuparam as cadeiras da Câmara Legislativa e somente o Fabrício Rosa, que foi eleito pelo PSOL e agora foi para o PT, que ainda não tinha tomado posse. Tá certo, obrigado pelas suas informações, tá bom? Tem mais? Tem, vamos falar também a respeito do plano de mobilidade, né? Foi lançado no plano de mobilidade apresentado hoje, que traz algumas metas para tentar melhorar o trânsito aqui em Goiânia, porque a gente sabe o quanto é complicado, o quanto está difícil se locomover em Goiânia. E o interessante desse plano é que ele foca bastante em ciclovias e também no transporte público, porque não adianta todo mundo ter carro que a cidade não vai comportar todo mundo. E também o destaque dessa matéria é a respeito daquele pedágio, porque não é bem isso não, galera, vamos entender. O grupo que elaborou a estratégia é formado por representantes das Secretarias Municipal de Mobilidade, Planejamento Urbano e Habitação e da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, que são prioridades no plano. Nós precisamos reduzir a lotação dos ônibus, nós precisamos dar prioridade para o transporte público, nós precisamos dar agilidade para o transporte. Então, os corredores estão sendo feitos, revitalizados, a questão do próprio BRT, que vai ser lançado, a questão do estudo que foi feito para poder reduzir o tempo de viagem e você ter prioridade no carro. O City Bus, que nós temos a volta do City Bus. Então, são ações concretas, né, que estão sendo realizadas dentro da mobilidade urbana. O documento original, que traz as diretrizes para a cidade, tem mais de 400 páginas e define rotas, intervenções e contempla toda a região metropolitana. As principais propostas são o desenvolvimento orientado pela mobilidade, sensibilidade e transporte coletivo, alinhado à prática lógica da construção de comunidades urbanas sustentáveis e bairros compactos e densidade populacional ordenada, com diversidade de usos, serviços e espaços públicos que favoreçam a mobilidade sustentável e o desenvolvimento econômico. A confecção do plano de mobilidade tem como base uma lei federal de 2012, que exige que cidades com mais de 20 mil habitantes elaborem estratégias para facilitar o deslocamento da sua população. Aqui em Goiânia, as mudanças começam ainda nesse semestre. A Prefeitura pretende incentivar a redução do uso do transporte individual e a troca pelo coletivo. Outros meios de transporte que também devem aparecer com mais frequência nas ruas são os ônibus do City Bus e as bicicletas de uso compartilhado. Esse chamamento a gente quer lançar daqui 30 dias, já apresentando esse tipo de proposta, tá? Quantas bicicletas? Em torno, hoje, tá? Eles apresentam em torno de 10 a 20 bicicletas nos pontos que estão sendo apresentados para nós. O pessoal veio nos apresentar algumas propostas já de como que é instalado no resto do país, para que a gente tenha um plano que seja realmente facilitador de implementação. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, Goiânia já tem 97 quilômetros de ciclovias construídas e deve ampliar as rotas para melhorar o deslocamento. A gente está pegando os principais pontos hoje, onde tem a ciclorrota, que é no caso onde a população pode usar no dia de domingo. A gente já está pegando esses e revitalizando os mesmos, ali na Portugal e na questão do Parque Vaca Brava. A gente vai fazer todos e a gente tem aumentado a fiscalização nesses locais. E com isso a gente tem criado um corredor agora,
torno de 42 quilômetros, que vem do Universitário até o Samambaia. O plano de mobilidade também traz informações sobre pedágio urbano, que poderia ser cobrado de forma eletrônica, tal como acontece na área azul, e também o rodízio de veículos. Mas essas estratégias foram descartadas no momento. Eu sempre falo que o pedágio é o fracasso de tudo isso que nós fizemos. Então eu acredito que isso não vai acontecer, porque nós temos um plano, nós temos toda uma capacidade de nunca em Goiânia nós chegarmos a a cobrar um pedágio de circulação. Porém, tecnicamente, legalmente, cientificamente, todo plano de mobilidade que queira ser levado a sério, ele tem que ser citado o pedágio. Então tá explicado, gente. A questão do pedágio é muito mais uma questão técnica, né? Precisa estar lá no plano de mobilidade. Não significa que vai acontecer na cidade de Goiânia. O que a gente espera que aconteça em Goiânia, aí sim, é incentivar a ciclovia para que as pessoas tenham segurança para se deslocar até o trabalho, mora pertinho do trabalho, vai de bicicleta, mas precisa ter segurança, precisa ter uma ciclovia bem pintada, bem sinalizada, assim como também o transporte público. O transporte público, ele pode ser de qualidade, as pessoas podem ir até o trabalho, pode ir até para o lazer, usando o transporte público, desde que ele seja um horário pontual, desde que a gente tenha conforto ao utilizar e num valor justo, né, Jordevar? Tem muita coisa para ser feita, né, Eliara? E é importantíssimo a gente cuidar do trânsito. Obrigado pelas informações suas.